Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso PodConte, o nosso podcast aqui do Grupo JCA Contadores, falando sempre de contabilidade, gestão e negócios. E hoje, nesse momento desse dia especial, estou aqui com duas belíssimas convidadas, né? Dona Paola Bastos, Ana Júlia, que está aqui representando o time de RH aqui do Grupo JCA Contadores, e vamos tratar um assunto muito específico e muito atual, que é o RH e a reforma tributária. E eu com isso, né? Exatamente. Caramba, como é que será isso, né? Então a gente está aqui para realmente fazer um bate-papo bacana, falar a respeito desse processo, que assim, vai impactar a vida de todos nós, né? Como cidadãos e como empresários também. E aí a gente vai discutir aqui um pouco sobre os nossos planos, o que a gente tem que fazer agora, né? Que é um desafio para todos. É uma lei complementar que está aí, está vigorando, a reforma tributária ela é real, ela já existe. A emenda constitucional 132 já vinculou isso na Constituição Federal, então não tem mais volta. Tá na porta já, né? Já tá aí. Então, a gente vai justamente aqui discutir um pouco, né, para que a gente consiga aí de repente elucidar ou criar algum caminho, algumas coisas que possam aí nos ajudar no dia a dia, ajudar você, empresário, também com as suas atividades aí, envolvendo principalmente aí os impactos da reforma tributária e o que o RH tem com isso. O que a gente tem com isso, né, Ana? Por favor, fique à vontade aí, vocês Então, duas. vamos lá, vamos descobrir isso aí. Com o intuito assim, de descomplicar esse tema tão importante, Wellington, por que criaram a reforma tributária? Qual foi esse intuito de mudar essa reforma aí tributária? Então, Paola, assim, quando você pega hoje e dá uma olhada no ambiente de condições tributárias do país, hoje nós temos mais de 5.500 municípios, né? E cada um com o seu regramento, cada um com sua lei, cada um com as suas atribuições aí legais, né? Você olha o governo do estado, cada estado tem a sua legislação, né? Então, assim, e aí você tem ICMS, substituição tributária, você tem PIS, tem a COFINS, e tem variações do ISS, variações municipais muito grandes, e isso tira e cria um descompasso muito difícil de você administrar, tanto para a parte pública quanto para a parte privada, que é um imbróglio muito grande e é uma dificuldade de você até mesmo colocar em prática aquilo que a lei te obriga a fazer. Então, o objetivo principal hoje aí da reforma tributária, ela é sintetizar isso numa única lei, num único regramento nacional envolvendo estados e municípios, para que essa confusão toda, né, tributa no destino, tributa na origem, para onde que vai o imposto, é uma disputa, é uma guerra fiscal muito grande em relação a isso. Então, a ideia é que isso fique concentrado dentro de um único arcabouço legal, para que todos os estados e todos os municípios respeitem a mesma regra e as empresas fiquem facilite mais a vida dos empresários, no momento que você tem uma base legal única que você tem que respeitar. Então, a reforma tributária ela vem justamente, até tardiamente, porque isso realmente é um processo complicado, existem questões estritamente políticas, existem questões estritamente técnicas, e juntar isso tudo, né, e o impacto sobre a sociedade, isso é um pouco complexo de se fazer, mas não precisava ter. A última vez que teve uma reforma que mexeu na parte tributária foi na última Constituição. Então a gente está falando aí de 35 anos atrás aí. É muito tempo para a gente lidando com esse formato atual. Então a gente está um pouquinho atrasado, mas a ideia justamente é descomplicar, simplificar esse arcabouço legal todo que existe dentro da nossa legislação brasileira, que é uma questão assim... Infinita, difícil, é muito difícil ter um consenso sobre... até as discussões legais, discussões jurídicas sobre como é que vai ser, como é que não vai ser, uma determinada ação ou uma discussão jurídica sobre um determinado tema, isso tudo, a ideia realmente é nivelar tudo num único entendimento, e que fica tudo dentro do mesmo propósito ali de atuação, né? Então, esse é o objetivo da reforma, entendeu? A gente está ouvindo muito falar de IBS, CBS, imposto seletivo, né? Explica pra gente que não é contador, que não é da área de contabilidade, como que vai funcionar esse processo? Então, Ana, boa pergunta. Claro que toda mudança, ela cria um desconforto, né? Então, o governo pensou num processo de transição, de adequação, Vai ser aos poucos, tanto da parte das empresas, quanto da sociedade como um todo, quanto das próprias entidades de governo. Porque
que vai acontecer, né? Existe um calendário já previsto para essa transição. Essa transição, ela termina em 31 de dezembro de 2032, aonde passa a vigorar completamente a reforma tributária e suas nuances ali. Mas existe um processo. Esse processo ele se inicia em 2026, né? Onde, como você me perguntou do IBS, CBS, imposto seletivo. Imposto seletivo tem um apelido que é o imposto do pecado. Já explico. Já ouvi falar sobre isso, imposto do pecado. Imposto do pecado, Sempre né? tudo de ruim, né? Meio que isso aí. Então, a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ela vem substituindo ao longo do caminho o ICMS e o ISS. Tá? Então, é um processo que envolve estados e municípios. Por envolver muito mais entes federativos, ele vai demorar um pouco mais, então o processo de transição dele vai ser um pouco mais longo. Tá? A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai substituir o PIS e a COFINS. Tá? Lembrando que um dos objetivos da reforma tributária também, ela não é aumentar a carga tributária do país. Ela é manter a carga tributária, ao mesmo tempo mantendo o nível de arrecadação. Só que no meio do caminho, isso de uma maneira macro, uma visão macro, você tem ali aquela arrecadação mantida. Mas quando você vai para dentro de determinadas atividades econômicas, uns vão pagar mais, outros vão pagar menos. A área de serviços ela vai ser bastante impactada sobre isso, inclusive, como nós, como empresa de contabilidade, consultoria, né, a gente vai ter um impacto bem significativo nessa condição. Bom, mas voltando ao período de transição, né, que você me perguntou, o que é IBS, IBS, enfim. IBS é isso, substitui ICMS e ISS. O processo de IBS, ele vai iniciar em 2028, 2029. Então, no ano de 2029, você vai ter 29, 30, 31, 32. Dentro desse período, você vai reduzindo o percentual que você contribui diretamente ao Estado ou ao município por meio do ISS e por meio do ICMS e vai repassando isso para o comitê gestor via IBS. O que é isso? Você vai gradativamente pagando 10% de IBS, 90% de ICMS no primeiro ano. Segundo ano, 20% de IBS, 80% de vai ser ICMS, gradativo, né? Vai ser gradativo. E aí, quando chegar em 1º de janeiro de 2033, vai ser tudo 100% IBS. Né? E aí, a CBS, já diferentemente, ela entra já agora em 2027. Porque como é o único ente federativo que regula, que é o governo federal, né, que a CBS, o PIS e a COFINS são tributos federais, fica mais fácil de fazer a gestão disso, né, por envolver o único ente federativo. Então, a CBS, já a partir de 2027, ela já vai ser recolhida dentro da sua totalidade. Qual o percentual? Ainda não se tem ainda a definição do percentual que será. Tá? Mas em 2026 já vai ter um procedimento que as empresas precisam fazer, que é uma atualização em alguns dados específicos no cadastro dos seus produtos, que justamente é identificar que o SECLAS-TRIB, que é um código de classificação tributária, eu estou explicando isso aqui, mas vocês não são da linha não, mas faz parte do contexto aí, para vocês entenderem que há um trabalho que precisa ser feito em 2026, tá? Não envolve ainda equipes, diretamente, vamos dizer assim, mas é um processo que precisará ser feito para as empresas que não são optantes do Simples, ou seja, de lucro presumido ou lucro real, precisam informar esses dados no cadastro dos seus produtos nos seus sistemas, para emitir o documento fiscal corretamente. No ano de 2026 não vai haver recolhimento de CBS, mas vai haver um destaque dessa informação no documento fiscal. Então a IBS está lá com 0,1% e a CBS com 0,9%, totalizando 1%. Mas não vai haver recolhimento destes tributos em 2026. Mas essa vai ser uma fase justamente de testes da reforma, do sistema da reforma tributária e tal. Que a CBS, como ela é um ente federativo único, né, a Receita Federal, vamos dizer que vai recolher esses impostos, fica fácil de você fazer, porque o imposto vai para lá e lá vai ficar. Na IBS, ela vai pagar. O que acontece? O mecanismo, o imposto vai todo para um comitê gestor. Você não vai pagar para o Rio de Janeiro, não vai pagar para São Paulo. Para o Estado, né? Você mesmo, nós, contribuinte, não vamos pagar diretamente ao Estado ou ao município que se dever. Não, a gente vai pagar tudo e recolher tudo para um comitê gestor. Este comitê gestor, que são representantes de municípios e estados,
vão fazer a distribuição desse dinheiro com base no documento fiscal que eu emito. Se eu presto um serviço para, vamos dizer assim, São Paulo, para a cidade de São Paulo, o comitê gestor que vai pegar esse dinheiro e vai mandar para São Paulo, entendeu? Então, esse mecanismo de se vai funcionar ou não vai funcionar vai ser o 2026. Entende? Essa organização vai acontecer em 2026. Isso. Entendi. Esse teste, né, de execução dessas distribuições dos valores. Então, 2026 vai ser um ano teste, porém, 2027 já é o ano batido o martelo. Então, o que acontece? 2026 as empresas, as equipes e tudo mais, têm que, né, se qualificar para poder entender como que vai ser isso, porque muda bastante coisa. Bastante coisa, entendeu? Então, e esse comitê gestor que você falou, é formado por um representante de cada um dos municípios ou tem um teto ali de quantidade de pessoas? Então, cada governo do estado, cada estado já tem lá, o Rio de Janeiro, por exemplo, já tem seus representantes. São 2 pessoas do governo do estado do Rio de Janeiro representando esse comitê gestor para dentro do IBS, mas envolvendo o estado, né? E nos municípios são apenas 70 representantes de municípios, sendo que nós temos 5.500 municípios. Então, a briga está acontecendo lá para quem é que vai me representar. Que a discussão do município de São Paulo é bem diferente de um município pequeno de algum lugar, né? Então, assim, quem é que vai representar? O município de São Paulo arrecada mais que o estado do Espírito Santo. Então, você vê que as discussões são diferentes. Então, aí a discussão está acontecendo lá para poder fazer... Para formar esse grupo dos representantes dos municípios. Enfim, está lá acontecendo. Mas esse é o comitê gestor, que vai fazer justamente essa distribuição, essa verificação das coisas acontecendo ou não, processos fiscalizatórios, inclusive. Vamos fazer toda a parte de regulamentação e mais operacional, por assim dizer, dessa distribuição de rendas. Entendeu? Entendi. Então, esse vai ser o papel do comitê. Tá. Comitê gestor. E agora, trazendo para o nosso universo aqui, né, para o nosso departamento, o que a reforma tributária vai impactar para o departamento de RH e DP ali, né, nas funções, nas atividades do nosso departamento? Então, boa pergunta. Eu vejo o seguinte, né, você fazendo uma escadinha de impacto, você tem na reforma tributária, principalmente a mudança de forma, uma mudança de formato de se apurar os tributos, de se conduzir as precificações, porque muda bem essa parte. Hoje, por exemplo, vou tentar ser o mais didático possível aqui, tá? O que vai passar a acontecer para ficar mais fácil sem precisar comparar? O imposto, quando você for em alguma loja, vai comprar uma roupa, alguma coisa qualquer... Eu gosto de exemplo assim, do dia a dia. Você vai comprar um telefone celular. Tá? Você vai ali na loja, vai ter um telefone celular. Você vai ter um preço ali. Vamos dizer que o preço do telefone celular que você vai buscar seja de R$5.000. Né? Tá lá o preço do produto. R$5.000 você vai pagar no produto, mas você tem mais R$300 de imposto. Você vai pagar R$5.300. Você não vai pagar o valor do produto. Hoje, quando você paga R$5.000 e ponto. Correto? Sim. Porque os impostos estão embutidos no preço. Exato. E agora, com a reforma tributária, os impostos vão ficar do lado de fora. Entende? Então, assim, você não vai pagar só 5.000. Você vai pagar 5.200. Isso vai ficar claro para o consumidor? Né? Esse é um dos princípios, inclusive, da reforma tributária, que vai haver essa transparência. Que quem vai pagar vai saber o quanto de imposto está pagando. E como é uma regra única, vai ficar fácil de identificar. Existem alguns pormenores dentro do comitê gestor, a lei complementar diz lá que alguns municípios e alguns estados podem ou não usar a alíquota padrão provida pela própria Receita Federal, sugerida pela Receita Federal, ou colocar alíquotas diferenciadas nos seus municípios ou nos seus estados. Pode ser feito isso. Então, assim, pode haver alguma diferença entre o percentual de um imposto entre um estado e outro, um município e outro? Pode, mas ele vai estar destacado que você está pagando R$5.000 no produto, mais tantos de impostos. Você vai saber que aquela região, vai vir aquilo ali. Então, assim, o seu desembolso vai ser maior. Concorda? Sim. Só que a precificação do produto, que aí eu enxergo uma outra coisa, que o processo de precificação de produtos vai mudar. Então, nisso entra
capacitação da tua equipe de vendas, a tua capacitação de fazer a precificação correta. Como que vai ter... Aí o RH, que eu entendo, seria prover treinamentos para a equipe para esse fim, por exemplo, de precificação. Como eu precifico meus produtos agora, já que os meus tributos são por fora, não são mais por dentro, né? Os créditos, por exemplo, para quem vai comprar e vender, hoje você faz um conta corrente, né? Para quem é lucro real, para quem tem paga ICMS, para quem não é optante do Simples, tá bom? Por enquanto vamos ficar assim. Para quem não é optante do Simples, seja lucro presumido lucro real, que são regimes tributários, o ICMS, por exemplo, você faz um conta corrente. Tudo que você compra, né? Os mercadorias que você comprou geraram créditos, você tem o direito de compensar, e as mercadorias que você vendeu geraram os débitos. Aí um menos o outro, você paga ou ganha crédito para o mês seguinte. Essa é a linha de composição. E isso acontece hoje mediante o documento fiscal emitido. Com a reforma tributária, não vai ser mediante o documento fiscal emitido, vai ser pelo pagamento da nota fiscal que você vai ter direito ao crédito. Então muda também isso. Eu saio de um regime que a gente na contabilidade fala de regime de competência, que é pelo momento da emissão do documento fiscal, e passamos a fazer a apuração mediante o pagamento, ou seja, o regime de caixa, o momento que você desembolsa, seja a parcela da nota fiscal ou a nota fiscal inteira, você vai ter o direito ao crédito ou você vai ter a questão da obrigação do débito do teu imposto. Quando o teu cliente te paga, você tem a saída daquele imposto que você tem que pagar. Você tem que fazer aquele repasse, vamos dizer assim, né? E quando você adquire o produto, você comprou, então você, na hora que você paga, é que acontece o envio do tributo para o comitê gestor, né? Para que ele faça lá depois um encontro de contas. Tudo que você vendeu e recebeu e tudo que você comprou e pagou. Então, você tem o débito e crédito ali. Então, esse arranjo, ele precisa ser ensinado tanto para a equipe de compras comprar melhor, não comprar daqueles ou negociar de forma diferente com os seus fornecedores, para que se tenha o mais crédito possível, caso ele realmente precise de créditos, né, que faça essa operação, ou vender, mas precificando de uma forma correta também. Então, a equipe de compras e a equipe de vendas, eu vejo que dependem de treinamento. Desse alinhamento, dessa entrosação, né? Exatamente. Essa vinculação entre o que a reforma tributária está dizendo com o que a equipe de vendas e a equipe de compras vai precisar saber para poder negociar tanto a compra quanto a venda. Mas para saber negociar a venda, eu preciso entender a precificação, que é alguém que está fazendo essa precificação. Então, tudo envolve treinamento e capacitação. É onde eu entendo que tenha que haver. O RH vai ser especialista na reforma tributária para entregar. Não, mas ele vai prover isso, né? Perante a equipe. E cada vez mais estratégicos os RHs das empresas. Né? E você, como consultora também, sabe bem que você também, como, né, parte de todo esse arranjo aqui do RH, é cada vez mais estratégico, né? Isso. E todo mundo tem que ficar antenado com as suas mudanças, entendendo como que funciona para realmente trazer ali a capacitação exata para o que a gente precisa, né? É para a empresa seguir, né? Por isso que ele é estratégico. Cada vez mais o RH sempre foi estratégico. Notoriamente, com a reforma tributária, com essa questão da capacitação e os treinamentos, ele vai ter um papel fundamental nessa organização e em prover esses treinamentos. Ou a gente fala muito, um treinamento de vendas, treinamento... Não, tem que ter um treinamento para a adequação da reforma. Para isso daqui, que muda a chave, né? Pô, eu paga 5 mil, continuo 5 mil. Eu desembolso 5 mil. Agora você vai receber 5 mil e mais 200 reais, vamos dizer. Entendeu? Então você vai desembolsar 5.200. Aí tem aí tem a gestão do fluxo de caixa também, que impacta. Você vai desembolsar mais, tanto para comprar, né? Para receber, você vai receber o teu líquido ali. Aí, enfim, é essa linha. Eu vejo nessa linha. Eu estou falando deste ponto de precificação que envolve tanto a compra quanto a venda com relação aos créditos de tributos. Entendi. Tá? Agora, uma dúvida. Na folha de pagamento, né? Muda alguma coisa com a reforma tributária? Benefício, Tem alguma mudança? Então, a lei complementar, ela traz umas situações que precisam ser observadas, sim. Em relação à geração de créditos tributários para a empresa se compensar disso. Existe o seguinte:
os benefícios que hoje se paga, né, para os funcionários, o que se paga na folha de pagamento, tanto amanhã quanto depois, hoje ou quanto depois, hoje você não pode se creditar da folha de pagamento, por exemplo, da PIS e COFINS, do PIS e COFINS. O PIS e COFINS, sendo substituído pela CBS em 2027, a regra de PIS e COFINS, ela meio que muda, acaba, quase que acaba. Entra a regra da CBS, né? Que aí o PIS e COFINS ele morre. Então, na regramento da Lei Complementar 214, fala que os benefícios concedidos aos colaboradores, plano de saúde, vale transporte, seguro de vida, o que seja, ele obrigatoriamente precisa constar nos atos da convenção coletiva da sua categoria, nos acordos coletivos, ou seja, tem que estar previsto por sindicato, para que você possa, por mais que você pague e conceda, você só pode usar o crédito disso se tiver escrito na convenção coletiva. For obrigatório por convenção, né? Ficou obrigatório por convenção. Então, um dos papéis que eu vejo que o RH vai precisar tocar, o DP também em conjunto, né, é observar a convenção coletiva, se essa convenção coletiva tem ou não tem os benefícios que eu concedo. Caso não, aí será que o meu sindicato vai lutar pela classe e vai colocar isso na convenção coletiva, esses benefícios como obrigatórios? Ou, se for obrigatório, aí que eu estou levantando aqui essa ideia agora, tá? Se for obrigatório, todas as empresas vão precisar conceder aqueles benefícios? E as empresas que não conseguem conceder aqueles benefícios financeiramente falando, né? Vão ficar obrigados? Vão descumprir uma cláusula de convenção? Ou os sindicatos simplesmente, olha, eu não tenho convenção coletiva, você vai sentar aqui comigo e vai fazer um acordo direto entre empresa e sindicato, que é o acordo coletivo. E aí, obviamente, eles vão cobrar taxas, vão querer a parte de contribuição deles, né, de contribuições sindicais, para que ele te dê esse termo assinado no acordo coletivo. Então, assim, o papel aí do RH, do DP, vamos dizer, é verificar isso, que eu vejo, e negociar com os sindicatos, ajudar e participar dessas negociações com o sindicato, tendo também não só o RH, mas também o apoio também, a participação que eu entendo de um jurídico trabalhista, né, para poder entender bem ali as cláusulas que estão sendo sugeridas, vamos dizer assim, num acordo coletivo, que o acordo vai ser empresa-sindicato, não vai ser uma convenção que representa toda a categoria, vai ser a categoria e aquela empresa, né? Por exemplo, aqui a JCA Contadores tem esse benefício que não consta da convenção. É interesse do sindicato se mexer e colocar na convenção? Legal. Aí pode prejudicar outros. Mas pode prejudicar outros porque entra uma obrigação que não está naquele... exatamente. Financeiramente não vai conseguir arcar, né? Exatamente. Aí, nesse caso. E agora, não, vamos fazer um acordo coletivo porque eu tenho isso daqui, é meu interesse ter este crédito tributário. Aí é só a JCA e o sindicato. Aí é só a JCA e o sindicato. Então, entendo que o RHDP, compartilhado, né, com um jurídico, acompanhado de um jurídico trabalhista, para olhar essas questões todas de negociação e tal, de acordo coletivo e por aí vai. Então, eu acredito muito que o impacto nesse viés aí de questão de benefícios, para que você consiga ter o direito aos créditos. E tem empresas que, tem créditos altos, tem pagamento de benefícios altos, que às vezes não está na convenção, mas por deliberação da própria empresa, oferece. Mas, mesmo que eu pague, mesmo que eu comprove que pago, você não consegue o crédito se não tiver na convenção como obrigatoriedade. É isso aí. Não fazia ideia. É isso aí. Então, uma boa novidade aí pra gente. E aí, até para poder olhar. Então, assim, esse ano de 2026, né, como a CBS ela entra realmente apurando em 2027 vira totalmente, o ano 26 é para fazer essa varredura total nas empresas, na empresa, enfim, não só aqui, mas em todos os nossos clientes também, de contabilidade. Aí eu falo para você, cliente aí também, que está aí com essas informações, está assistindo a gente aqui, é importante fazer uma varredura, porque a reforma tributária, ela não é uma parte apenas tributária, ela é uma reforma que envolve planejamento estratégico, não é só tributário, porque envolve tudo. A gente acabou de ver agora.
que não é só dentro de um único departamento, né? Ele vai atingir vários segmentos, como um né? E até a ambientação, tu vê, impacta a sociedade como um todo, porque hoje você não paga 5.000 mais 200 num telefone. Não é Você claro paga pra 5 gente, mil. né? Você É paga 5 embutido, mil. né? É embutido. Amanhã tu vai, pô, mas o produto aqui é 5 mil. Não, mas é 5 mil, mas tem os impostos. Então, sim, tem um imposto por fora, tem que pagar por fora. Então, isso tudo gera uma necessidade das empresas avaliarem todo o teu processo. Né? E tudo depende de quê? Capacitação, treinamento das equipes e a estratégia de como que vai ser feita essa migração para que você atenda a reforma tributária dentro das suas especificações ali em lei, né? Que ainda não tem a regulamentação, o regulamento ainda vai nascer ainda. A gente tem uma expectativa de umas 500 páginas aí, minimamente, de regulamentação, né? Só a lei é um patoco danado aqui, enfim. Uma bíblia. É uma bíblia. É uma bíblia. Tem uma comparação dessa, tu falou, né? Tem uma comparação dessa, que se não me falha a memória, em números de palavras. O Novo Testamento tem 13.300 palavras e só a lei tem também. A Bíblia do contador. Eu tenho ela impressa. A Bíblia do empresário, do consumidor, de todo mundo, né? Então, é uma Bíblia para todo mundo. Por isso que eu digo que a reforma, ela é uma reforma que ela é estratégica em todos os sentidos do negócio. Né? Eu compro de quem, eu vendo para quem. Hoje, o crédito ele vai vir proveniente do pagamento. Se eu comprei um telefone, ou comprei um telefone por 5 mil reais, né? Mas eu parcelei em 3 vezes. O crédito que eu vou ter, comprando esse telefone, vai ser mediante as parcelas. Não vai ser em cima dos 5 mil. Vai ser, eu paguei a primeira parcela, então tenho um crédito da primeira parcela, proporcional à primeira parcela. Tem um crédito da segunda, proporcional à segunda. Tem o momento do recebimento do valor, no recebimento ou pagamento. É caixa. É caixa. E aí, só pegando um gancho aqui, rapidinho, para vocês, enfim, já que a gente está falando aqui um pouco, né, aproveitando. As empresas do Simples Nacional, como é a grande maioria, isso eu não podia deixar de falar também, que é a grande maioria das empresas no Brasil, né? As microempresas, empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples. Elas vão ter 2 situações que elas vão poder optar. Elas vão poder continuar pagando o imposto por dentro, como é hoje, paga tudo dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional ele segrega vários tributos ali, cada um com seu percentualzinho, e paga uma única guia, tudo consolidado. Né? É o regime simplificado e unificado. Então, você paga tudo dentro de uma única guia. Imposto federal, imposto estadual ou municipal. Com a entrada da reforma tributária, você vai poder manter isso, que aí a coluna de ICMS e a coluna de ISS vão ser substituídas por uma coluna IBS ao longo do caminho. Né? Em 2033, dizemos assim, vai estar totalmente substituída. A coluna de PIS e COFINS, que você paga dentro do Simples Nacional, vai ser substituída por a coluna CBS. Tá? Então você pode continuar pagando o Simples Nacional como vem fazendo hoje. Só vai mudar lá dentro a distribuição do dinheiro. Agora, se o teu fornecedor, o seu cliente, te exigir créditos tributários do CBS completo, você também vai poder fazer o pagamento, a apuração do IBS e CBS por fora do Simples. É um regime híbrido. Então você pode pode pagar o Simples Nacional, contendo imposto de renda, contribuição social, INSS patronal, pagando a folha sem aquele acréscimo de parte empresa, que aumenta lá quase que 30%, 28,8% no máximo, de imposto do INSS, além daquilo que é descontado em folha, né? Paga aquilo lá do jeito que é hoje, porém o IBS e o CBS você pode pagar por fora, para que justamente você consiga gerar o crédito cheio para o teu cliente. Só que aí você tem um porém. Você paga esse CBS, IBS e CBS também mediante compra e venda. O que você compra como optante do Simples Nacional está te gerando crédito também? Para você compensar a venda que você está fazendo para poder destacar IBS e CBS na sua venda? Você vai ter que ter crédito, senão você só vai ter débito. Tu vai pagar a alíquota inteira. Que hoje está se pensando em IBS e CBS em conjunto em 28% de imposto. Tem algumas atividades econômicas que tem lá umas reduções de base, tal. Alguns produtos que são tipo cesta básica, arroz, o que é reduzido a alíquota a 0. Então tem algumas coisas dentro da legislação da lei complementar também, nos seus anexos lá,
que vem dizendo que separando alguns regimes especiais e tal. Mas imagina você vender gerando débito de imposto sem ter crédito de nada. Tu não aguenta. Então, até para as empresas optantes pelo Simples, precisam rever seus fornecedores, rever quem são seus clientes e dar uma revisada em quem são seus fornecedores. Se eu preciso de crédito, eu tenho que comprar de quem me dê crédito. Se eu não preciso de crédito, eu vendo sem gerar tudo por dentro do Simples Nacional, por exemplo, como uma loja de rua, por exemplo, assim, compro para pessoa física, eu não gero crédito para uma pessoa física, até porque não faz sentido, né? Não usa. Então, essa empresa ela não precisa de crédito. Ela não gera débito, também não gera crédito. E por aí vai. Né? Dentro do Simples. Fica tudo dentro do Simples. Mas se eu preciso, para quem eu vendo, ele precisa de crédito e o cara me obriga a ter crédito, eu tenho que botar isso por fora. Só que se eu colocar por fora, quem é que vende, de quem eu compro me dá crédito? Então existe um planejamento de reação em cadeia, sabe? Então isso tudo tem que ser revisto. Então existem pontos a serem feitos, análises a serem feitas em todas as empresas, em todos os negócios. Né? Então aí vai treinamento e capacitação o tempo todo. Aí entra de novo nós, o RH aqui, né? É. Para organizar toda essa trilha aí de treinamento, né? Você não falou do imposto seletivo, do imposto do pecado. Conta pra gente. Que o pecado, eu não sou um cara pecador, então eu acabo esquecendo. O imposto seletivo, na verdade, o imposto do pecado, né? Ele foi criado justamente para poder fazer... Aqui ele se relaciona a tudo aquilo que causa mal à saúde ou ao meio ambiente. Por isso que ele é do pecado, que ele faz mal. Né? Então, o imposto seletivo, ele veio para poder justamente adicionar uma carga tributária sobre estes produtos, tipo cigarro. Aí tem lá... food... Não, cigarros, bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Enfim... Coisas que prejudicam a saúde, né? Que prejudicam a saúde ao meio ambiente, vamos dizer. Vamos dizer não, então eles agregaram um tributo, que é esse imposto do pecado, para poder aumentar o custo efetivo dele, para ele ser vendido mais caro, ele sendo mais caro... Consumir menos. Reduz o consumo. Mas assim, bebida alcoólica. Tô no meu churrasco. Né? Você vai pagar o que for. Vou ver hoje um jogo de futebol, né? Pô, chegar lá, vou tomar minha Heineken, pô, agora eu tô tendo que pagar, em vez de R$10, vou pagar 12. Não vou deixar. Vai pagar 12. Assim, essa é uma discussão. Qual é o impacto realmente que vai acontecer? Aí eles estão definindo ainda a tal da questão das alíquotas dos tributos. Né? Quanto vai ser esse imposto seletivo? Né? Que a ideia é reduzir, né, o consumo, justamente porque ele causa mal à saúde. Agora, as bebidas, por exemplo, açucaradas, refrigerante, está numa discussão tremenda se realmente isso vai continuar. Não pode falar marca, né? Estamos fazendo propaganda aqui, gratuita. Mas só para trazer um exemplo, para as pessoas se identificarem, né? Né? Tá certo. Mas assim, tá uma discussão danada. Como assim bebidas refrigeradas, bebidas açucaradas? Tomando açúcar e tal. Tá, mas... E aí o lobby da indústria, tudo isso e tal. Então, assim, existem algumas discussões ainda que ainda estão acontecendo, tá? Mas a lei complementar, ela já fala sobre as bebidas açucaradas, sobre o cigarro. Então, não são bebida só alcoólica. drogas lícitas, né? Refrigerante, doce... Também entra nesse doce imposto. Não. Doce não. Só as bebidas açucaradas? Bebidas açucaradas. Entendi. Bebidas açucaradas. O que eu tô falando? O cigarro. Produtos que para o bebida meio ambiente, alcoólica. né? Produtos bebida alcoólica. Isso aí. Vai nessa linha. Então, esses são o imposto do pecado. São os produtos que estão envolvidos no imposto do pecado. E ele não será compensado nos tributos de PIS. Ele adiciona o custo de aquisição. Ponto. Ponto. Vai só um vai produto levar para valor. elevar valor. Basicamente isso. E ele vai ser cobrado na primeira cadeia, que é na indústria, ou naquele que importa, né, que fica equiparado à indústria. Eu importei, nacionalizei aquele produto, eu sou equiparado à indústria, então eu que destaco esse imposto e o restante da cadeia não paga mais esse tributo, porque ele já está no custo de aquisição. Aí vai para frente até chegar no consumidor final, que naturalmente, né, quem paga a conta, né? Nós, consumidores finais. Mas
a ideia é que fique mais caro na ponta, justamente para poder Entendi. Tentar reduzir, né? De alguma forma. O consumo. E Essa é a ideia. esse aumento do imposto nesses produtos, vai ter redução em outros produtos, tipo cesta básica, produtos essenciais ali para a população? Então, vai compensar tendo redução em algum outro produto? Então, a Lei Complementar 214, ela tem alguns anexos. E o anexo 1 fala dos produtos que são de consumo popular. Arroz, feijão, tem um monte de coisa lá. Estes produtos que estão neste anexo 1, eles são reduzidos a alíquota zero. Entendi. Então, não vai sofrer tributação adicional de IBS e CBS sobre eles. Então, eles vão estar na alíquota zero. Então, assim, para justamente facilitar o acesso, né? Diminuir o custo de aquisição, facilitando o acesso de população. Aumentando a compra e o consumo, né? Os restaurantes, contabilidade, porque tem com problema de créditos. O maior investimento são a equipe de pessoas. E a folha de pagamento não te gera crédito. A gente estava falando aqui agora sobre a questão de benefícios. A folha de pagamento, salário, não se permite usar para créditos. Hoje é PIS e COFINS e amanhã não vai ter também para a CBS. Mas esse creditamento, como ele não é possível, eles estão dando uma redução na base de cálculo de 30% para as empresas de contabilidade, por exemplo. Né, jurídicos também, advogados e tal. Que é ínfimo, sinceramente, de uma alíquota de 28 cair 30, por exemplo, é muito pouco. É muito pouco para poder compensar isso. Então, a tendência é que, na verdade, por força de tributação, normalmente os custos, ou não só os custos, mas o valor de honorários tende a aumentar no mercado como um todo. Tende a aumentar porque tem que ter a cobertura do tributo. Né? Enfim, aí está se discutindo também, por lobbies e tal, para discussões políticas, se conseguem aumentar esse percentual de redução para as empresas que têm prestadores de serviços dentro da nossa área, que temos equipes grandes para poder conduzir, o maior investimento são as pessoas e por aí vai. Aproveitando que estou trazendo os ganchos aqui, tá? Estou lembrando aqui que é para vocês. Eu vejo o seguinte, na reforma, com essa questão da reforma, além de todos esses treinamentos e capacitação das equipes de compra, de venda, do próprio sócio, né, do próprio diretores da empresa, precisam estar atualizados sobre tudo que está mudando, sobre tudo que vai mudar, e fazer o processo todo em 2026, que a gente aqui, né, no JCA, especificamente, nós temos já uma equipe específica para isso, nós vimos trabalhando muito sobre isso, estudando bastante sobre a própria reforma tributária, para que a gente leve o melhor conceito, o melhor entendimento para os nossos clientes, óbvio, porque é para ajudar nessa transição. E a gente também está no mesmo barco, que todo mundo vai passar por isso, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, é isso aí. E numa das coisas que podem ser também, que eu penso, tratadas pelo próprio RH, pode passar por ali, essa que eu estava falando antes, essa movimentação de que tem débito para um lado, crédito para o outro, não gera débito, não gera crédito e tal, a terceirização de mão de obra. Deve haver, não é uma garantia, um pensamento, deve haver um movimento de terceirização, onde os prestadores de serviço, né, vão trabalhar em formato associado, em formato, né? PJ, né, para que possam gerar os tais créditos fiscais. Lembrando, a gente sabe que o processo de pejotização, uma pessoa que trabalha contigo hoje em CLT, amanhã vira PJ, simplesmente pelo crédito, isso é proibido por lei. Mas as contratações novas, as negociações novas daqui para frente, podem sim tender para um processo de contratação de pessoas jurídicas, principalmente nos cargos mais elevados e tal, como consultores, parceiros, né? PJs parceiros e tudo, fazendo ali, contribuindo um com o outro, gerando suas movimentações ali de débito ou crédito de tributo, para poder facilitar. Então, uma coisa que também que pode ser vista pelo RH em participação é formatos de contratação. Quais são as formas de contratação que seriam mais benéficas para as empresas
ultrapassarem e garantirem um melhor aproveitamento legal dos créditos fiscais que essas contratações poderiam fazer, né, no formato. O que é CLT, salário, não vai para PIS e COFINS, não vai para a CBS, PIS e COFINS, não vai para a CBS, não adianta, não vai. Mas as contratações, pessoas jurídicas e tal, acompanhando, uma terceirização, por exemplo, de prestadores de serviço, serviços de facilities, né? Limpeza, conservação, obra, que seja, manutenção, isso tudo sendo feito por uma empresa. Aí abre aquela análise. Eu preciso do crédito do tributo? Preciso. Então eu vou contratar quem? Quem me deu o crédito. Sim. Aí é uma questão também de avaliar. Eu preciso do crédito? Preciso. Mas o cara faz um preço diferenciado para mim. O preço que ele faz de diferenciado para você no mercado vale o não ter o crédito do tributo? Tem que ver o que compensa ele mais, né? Compensação financeira, né? Sempre vai ter que ficar analisando, né? Então, foi o que você falou no início. Essa análise vai ter que ser constante para entender o que é mais benéfico. O que é benéfico, né? Exato. Então, assim, em relação a isso, também vejo que é um papel bacana que eu acho que o RH pode contribuir com as empresas. Entendi. O papo tá bom pra caramba, tá super esclarecedor, mas pra gente finalizar, uma última pergunta. Pode? Uma última pergunta? Pode. Eu achei que eu ia entrevistar, eu tô sendo entrevistado, mas tá bom. Tá certo, me fala. Qual sugestão que você dá para as empresas, né, para os seus clientes também, prepararem as suas equipes com toda essa mudança da reforma tributária? Então, primeiro faça contato conosco. Né? Assistam as nossas lives, os nossos podcasts aqui, que a gente vem trazendo bastante aí assuntos e temas sobre a reforma tributária. Bastante conteúdo legal. Bastante conteúdo legal. Fazendo com muito carinho aí, pegando firme nos estudos para poder conseguir compreender bem e passar da melhor forma e a forma correta, né, que tem que ser aplicada a cada ponto daquele ali. Tivemos aí na semana retrasada, né, um webinar de 3 dias que eu pude compartilhar um pouco ali do que seria os processos de transição, um pouco do que a gente conversou aqui, só que um pouco mais avançado, né? Um pouco mais detalhado. Mais profundo, né? Mas foi esclarecedor. Foi muito esclarecedor. Eu fico feliz quem pôde acompanhar, quem não pôde acompanhar também está disponível no nosso portal lá na JC Academy, tem um link lá com os vídeos também no nosso canal do YouTube. Pode gratuito? Assistir lá, tá liberado. Legal. Tá liberado. Eu entendo o seguinte, justamente essa questão do que a empresa precisa fazer como processo de transição, né, da reforma, eu vejo que, principalmente essa questão da verificação de quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores, eu vejo que são caminhos. Né? Quem são meus clientes, quem são meus fornecedores, como é que é a questão da estruturação da folha de pagamento com relação aos benefícios e sindicatos. E, principalmente, buscar realmente conhecer, participar de eventos, participar de palestras, assistir, até mesmo os mais curiosos, vamos dizer assim, os mais interessados, melhor falando, busquem ler realmente a própria lei complementar. Existem muitos casos ali que se aplicam ao próprio negócio, outros casos são muito voltados para um negócio específico, né, uma atividade específica, mas tem muita coisa ali que você consegue já começar a compreender um pouco melhor, a buscar um pouco mais de entendimento, para que, mais uma vez reforçando, não é uma reforma apenas do tributo, e não é uma responsabilidade de todos isso daqui, é um planejamento estratégico, muda tudo. A questão da precificação, é uma qualificação da sua própria equipe. O seu RH está sabendo que tem de ser feito esse tipo de trabalho? Buscar na convenção, verificar a questão dos benefícios, levantar isso, levantar aquilo para poder te gerar crédito? Talvez não. Então, assim, não deixe chegar em 31 de dezembro de 2026, meu Deus, o que eu faço? Amanhã tem a reforma. Então, assim, comece já, elucidar aí algumas coisas, mapear algumas coisas. A gente está com uma equipe aqui realmente especificada para fazer esse trabalho de consultoria, né, de apoio a essa transição. Então, se algum cliente, algum interessado tiver com essa dificuldade de entendimento, a JCA consegue dar esse suporte aí como consultoria.
Sem dúvida, sem dúvida. Até porque aquilo lá, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Não é? Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo passando por esse processo todo. E 2026 é o ano de planejamento. Então, o que eu trago para os empresários busquem em 2026 se planejarem com seriedade para o ano de 2027. Né? Porque muda muita coisa, a precificação, é tributo por fora que deixa de ser por dentro, o tributo do dinheiro vai todo para o destino, tributação no destino, a capacitação da equipe de compras e equipe de vendas. Legal? O próprio RH, como você falou, o né? próprio tem que RH tem que estar entendido disso. Ou seja, nós como sociedade, vamos dizer assim, ainda mais dentro das empresas, todos precisam entender o que está acontecendo de mercado. Às vezes o teu vendedor, né, vai lá na loja e tal, quanto é de produto? R$1.000. Pô, mas tu tem que pagar 1.200. Mas por quê? Por quê? Pô, não sei não. Aí gera um conflito que às vezes nem sabe por quê, né? Esse tipo de informação, por mais que para alguns sejam muito acessível e que para todo mundo tá sabendo que existe uma reforma tributária acontecendo. Muita gente não tá sabendo. Muita gente não tá sabendo e tem muita gente que sabe e ainda é descrente que isso vai acontecer. Mas já está na Constituição Federal, não tem volta. Não deixa para a última hora, né? Não deixa para a última hora. Exato. E aí, se você tem um vendedor já entendido de que isso aqui é reforma tributária, esse imposto aqui está agregado agora, esse imposto aqui não é não é mais da empresa, mas por que eu tenho que pagar mais por isso? Aí entra a equipe de vendas que vai ter que negociar isso. E como que a parte estratégica do setor de vendas vai abordar isso ou vai mostrar isso aos seus vendedores, como é que ele tem que abordar isso lá na ponta do teu cliente? Ou tu tá indo lá vendendo pro botequim de São Manuel. Vai abastecer lá os produtos que ele revende. Ele não tá sabendo nada disso. Ele sabe que todo mês ele paga R$1.000 nos produtos de bala dele. Mas ele vai pagar 1.100 agora. Mas por que aumentou o preço? Não. O tributo agora passou para fora. Entendeu? Então, assim, esse conceito, ele precisa estar bem... né, alinhado, absorvido. Claro, né? Tem que ficar claro para todo mundo, para ambas as partes, né? Para o consumidor, para o empresário. E eu entendo muito assim que esse tipo de condução, de transmitir essa informação, ela precisa ter adaptabilidade. Que, por exemplo, não adianta eu chegar para uma equipe, dependendo da equipe, ou né, do público ali, e ficar falando juridiquês que ninguém vai compreender. Tem que ter uma linguagem acessível. Tem que ter uma linguagem acessível, imaginando que aquele cara que está ali assistindo vai falar com o seu Manel. Como é que ele vai responder ao seu Manel? Que não entende nada disso. E tudo bem. Né? Mas ele, ao longo do tempo, ele vai ter que se adaptar porque ele vai ver isso em todos os lugares. Então, fala, então agora é assim. Mas no primeiro impacto, no primeiro momento, isso vai ser dificultoso. Como sempre, né? Toda mudança causa arrepios, causa desconforto. Assim, eu não entendo, mas por que isso? Por que aquilo? Então, esse tipo de treinamento e capacitação de negociação, entra um treinamento de negociação, não exatamente a precificação, mas como que eu abordo isso com o seu Manel? A própria comunicação, né? A gente trabalha muito a comunicação e isso vai... Você vê que uma coisa agrega a outra? Vai juntando, a gente já está falando de outras coisas. Treinamento de comunicação, como eu vou comunicar com isso, como eu vou resolver esse tipo de conflito que vai acontecer. Vai acontecer. Então, isso já é fruto, na verdade, já tem que ser objeto de capacitação e treinamento durante o decorrer do ano de 2026 para ultrapassar essas barreiras com menos problemas. Vai acontecer problema? Não tenha dúvida. Mas com menos problemas e menos, né, rusgas ali, enfim, às vezes até um descontentamento do teu cliente. Ruídos, né? Vai parar de comprar contigo porque acha que tu tá meio que... Burlando ali. Passando a perna. Pô, não, que isso, cara. Eu pagava R$1.000, agora tá me cobrando 1.100. Então aumentou muito rapidamente o produto. Não tem dinheiro para pagar 1.100. Isso aqui, por aí vai, entendeu? Entendi. Então, assim, e até mesmo, talvez uma reação em cascata, que esses vendedores, ao conversarem com esse seu Manel, né? Enfim, o nome fictício aqui, seu Manel, lá do Manel da Padaria, tá, né? Que ele passe a compreender também, porque ele também vende. Ele está comprando de você para revender. Se ele compra para revender, quando ele for destacar o preço dele, ele também vai ter lá R$100 mais R$10. Ele vai pagar 110. O cliente dele também vai perguntar, mas por que isso? Muitas pessoas físicas não sabem, não têm noção do que está acontecendo. Entendeu?
Então, isso vai ter um processo de adequação, de adaptação, de comunicação, de linguagem, enfim, um monte de coisa que vai acontecer isso. Então, quanto mais a tua própria equipe tiver conhecimento disso e sabendo passar isso, que aí entra a empatia da comunicação, né? Todas as técnicas de comunicação que vocês dominam, que até oriento que façam, né? Realmente, a gente orienta aí aos nossos clientes aqui, a parceiros, amigos aí que estão assistindo, que façam esse treinamento realmente de comunicação e forma de linguagem, empatia da comunicação ali, para que essa informação chegue bem lá ao seu Manuel, ao seu Joaquim lá, do seu Joãozinho, né? Lá das couves, vendendo as coisas, né? Para poder trazer isso de uma forma mais clara. Então, tudo parte do conhecer e treinar. Entendi, e aplicar. Perfeito. Conhecer, treinar e aplicar. Estamos no caminho certo, né, Ana? Já estamos nessa caminhada de treinamento, de trilhas, né? Muito obrigada. Para mim foi super esclarecedor. Abriu bastante aqui minhas nuvenzinhas de dúvidas. Obrigada, Wellington. Foi um prazer recebê-las aqui. Achei que eu ia entrevistar, mas acabei sendo entrevistar, mas tá bom, foi um papo muito bom aqui. Com duas mulheres, a gente... Pois é, duas né? mulheres Pois de é. RH ainda, Duas né? contra um de RH já era, perdi. Eu fui um tolo em acreditar que eu ia só perguntar. Mas foi muito bom, bacana. Obrigado por terem estado aqui comigo aqui nesse dia aqui bacana hoje. Paola Bastos, Ana Júlia, muito obrigado. E assim, reforçando, né, a JCA vem fazendo um trabalho muito bacana, muito importante, com a presença, com o apoio de vocês, na verdade, com a iniciativa de vocês, que justamente é fazer esse trabalho que a gente está conversando aqui, de espalhar essa informação perante toda a equipe e tendo, obviamente, uma equipe especializada para levar essas comunicações, essas informações para os nossos clientes, todos, né? E a questão do treinamento, clientes ou não clientes, enfim, uma coisa não atrela diretamente à outra, tá? E ao mesmo tempo levando também todas essas comunicações e essas ações que precisam ser feitas através do RH e que vocês aqui estão também atuando internamente, mas que aí a gente pode, né? Dar o suporte Paola também pros também clientes, pode, né? Ana Júlia pode dar esse suporte também a todos os nossos clientes. Enfim, liguem, conversem conosco, que a gente tem aí um leque aí de oportunidades e soluções para a gente levar aí para todo o nosso cliente, a gente avançar aí nesse grande processo de transição. Isso aí, não deixem para a última hora, né? Essa é a dica suprema. Essa é a dica suprema, não deixe para a última hora. Aproveita o final de ano agora, dá uma relaxadazinha ali e tal, mas já vai prevendo que 2026 é para bombar, de muitas reuniões, muitas arrumações, muitos estudos. Exatamente. E aguardando a regulamentação ainda. E a gente está falando da lei. Ainda vai ter muita coisa que será regulamentada ainda, de como aplicar na prática, né? Vamos dizer assim, do dia a dia. Bom, combinados, conversados. Adoramos, muito bom. Super esclarecedor. Bom, galera, esse foi mais um episódio aqui do PodConte. Espero que tenham gostado e sigam a gente aí nas nossas redes sociais. Clique no link, compartilhe, dá um like, como dizem os outros aí. Valeu, um abraço.